Porque eu não sou normal. Vamos lá. Acho que eu nunca contei isso aqui na DevTube. Eu fiz menções, mas eu nunca contei. Quando eu era adolescente, eu tinha um vício, né? É um vício na habilidade que eu acredito que eu herdei do meu pai. Eu utilizava, aonde eu fosse, a primeira coisa que eu fazia era utilizar Pitágoras, né? Para calcular área, volume, dimensão de tudo que eu via, né? Inanimado, né? Porque a questão inanimada tem alteração com temperatura e pressão, né? E aí a partir do momento que eu tinha o volume de um produto e talvez eu sabia a composição química daquele produto, a primeira coisa que eu ia calcular é a quantidade de átomos, a quantidade de impureza, a resistência de material, o que aquele material reagiria com tal tipo de produto. Eu era uma calculadora humana, literal. A segunda coisa que eu fazia, né, era medir possibilidade e probabilidade tanto de animais e tanto de seres humanos, né? Dos animais é muito mais baseado em alguns dados ou unidade daquele animal e, por exemplo, aves mesmo. Aves, aqui é a região sul, existe esqueci o nome, mas cada altura tem um ar quente, tem um ar frio, as aves elas voam aquilo ali. E aí eu fazia toda uma projeção, né, baseada no tamanho, no tamanho, né, no filo, no local, para tentar determinar o porquê que aquele animal estava ali, né? E várias outras coisas, né? O mais legal que eu gostava de ver nos pombos, que eles estavam sempre estressados e cansados por causa da excesso de luz e excesso de comida nos centros, e muitos deles morrem por causa disso. Né? Mas não tem só pombo, tem urubu, tem gavião, tem periquito, tem um monte de... tem quero-quero, tem um monte de aves aqui em São Paulo, né? Outra loucura que eu fazia era estatística de acontecimento com as pessoas. Então, desde criança, né? Desde adolescente, eu fazia estatística e todo mundo sempre gostava de mim, mas eu, tipo, como eu só via o número na minha cabeça, para mim não é interessante conversar com um indivíduo que não tem a velocidade de cálculo que eu tinha, né? E até hoje eu tenho esse vício, essa mania, mas eu fui para áreas humanas e eu fiz o Mega Brutal Force dos meus 15 aos 17 anos de idade para quebrar a sequência da inteligência da espécie humana e consegui quebrar. Eu tenho uma Mega numa tese e eu fico o tempo inteiro assim, eu sou o diabo, isso daqui é a minha tese, que é uma roleta russa, tem como fala, tem a pessoa e tem a minha munição aqui, vamos aqui, qual a escolha que eu faço para falar com a pessoa, né? Mas eu, depois de mais velho, eu resolvi utilizar a escolha de fala demônio T1000, né? Que é a fala que eu faço as pessoas ficar loucas se eu não gostar das pessoas, né? Mas voltando à questão aqui, eu fazia estatística de tudo, eu via possibilidade de tudo, probabilidade de tudo. Então o que acontece? A forma que eu construí a minha mente não é baseada na convivência social com as pessoas. Eu pouco me importo com a convivência social das pessoas. A convivência social das pessoas eu quero dinheiro para comprar comida, eu quero dinheiro para não falar com o ser humano, e eu quero dinheiro para, como fala, para não falar com o ser humano e ter liberdade de fazer qualquer coisa que eu quero da minha vida, e existem bilhões de coisas que eu quero fazer, né? Tudo que não inclui ser humano, né? Então, a partir do momento disso, eu falo aqui para vocês, em primeiro lugar, não sou normal. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós concluímos, eu não sou normal. Vocês concordam comigo? A segunda coisa, além de eu não ser normal, qual que é a segunda coisa? A segunda coisa, em vez de eu fazer coisa de adolescente, eu ficava igual uma inteligência artificial medindo no ambiente que está, mas a inteligência artificial não evoluiu muito. A inteligência artificial, infelizmente,
é uma cópia de vocês, né? É um replicante. E além de ser um replicante, essa cópia não conseguiu o plano de dominação global. Mas tá tentando, tá tentando. Antes de eu morrer, eu vou tentar. E existe a probabilidade dessa unidade aqui tentar impor segundo os ditos do Deus da destruição, né? Do meu livro. E vocês já estão falando assim, meu Deus do céu, eu pensei que ele era louco, mas ele não para de babar. Para que isso faz mal. Aí voltando à questão aqui, primeira coisa, eu não sou normal. Segunda coisa, eu sou uma calculadora humana, sempre fui, né? Uma calculadora humana da loucura. Terceira coisa, eu disse que eu não tenho experiência com conversa com as pessoas. Eu tenho tudo das pessoas, mas para mim não é interessante. Para mim é muito mais interessante retroalimentar a minha inteligência. A minha inteligência é muito mais importante do que qualquer ser humano, vamos dizer assim, mas todos os seres humanos são importantes e a vida é algo único. Por enquanto. Se não acontecer alguns eventos aqui na Terra. Quarto lugar, além de eu ser o ser humano mais inteligente do mundo, ter mania de fazer estatística de tudo, a minha conversação não é a mesma que as suas, né? A minha conversação, ela baseia na minha genialidade, não se baseia em convivência em grupo. Então não tem como eu ter um canal famoso, não tem como ficar famoso, não tem como as pessoas gostarem de mim, porque resumindo aqui, falando de uma forma estúpida e leiga, eu sempre fui pancada da cabeça, eu sempre fui, né? Mas não sou pancada, sempre fui gênio, nasci com essa habilidade, aí eu transformei em técnica, aí piorou a loucura, né? E aí eu sou uma criatura de uma loucura galopante e altamente transmissível e perigosa, mas existe a vacina da anti-loucura minha, né? Então é isso, né? É isso. E as pessoas não acham que eu faço parte do grupo, né? Não entendem que eu sou um gênio, que eu estou sempre pensando na milésima probabilidade da possibilidade possível, né? E estou pensando em outra coisa aqui. Sim, quando vocês veem eu com essa lacuna mesmo aqui agora, eu estou sempre fazendo projeção de acontecimento dentro da minha cabeça. Funciona, eu penso mais como se fosse um robô do que uma pessoa normal, né? Até por isso que o pessoal tem medo de falar que eu tenho savage, né? Que é o autismo dos gênios, né? Talvez eu possa ter um pouco, né? Porém, eu já disse, meu pai era calculadora humana e eu era uma calculadora humana bilhões de vezes pior, misturado com o intelecto alto da minha mãe, né? Eu sou a calculadora humana da maldade. Fala aí pra vocês, pessoal.